desenvolveu e aos In poucos foi progress. saindo do nomadismo, aprendendo agricultura, crescendo. Aqui sou eu quem entra. Como já me apresentei, entro em cena, de maneira mais próxima dos humanos. A ligação dos homens conosco é recheada de ritualística. Comemos, somos vestidos, pois não estamos longe de vocês. Permeamos o seu cotidiano. Estamos na família, na mesma relação. A convivência era harmônica até um dado momento. Imagine você ver o seu povo um a um ser escravizado. Tribos dizimadas, exploração encontrada. Imagine seus parentes, o sangue sagrado, o sopro divino em mim, sendo retirados dos seus corpos. De repente, meu irmão Olokun, que preside o domínio dos oceanos, viu sua casa tingida de vermelho com o sangue do nosso povo. Filhos que foram, na memória da história, grandes reinados, com reis e rainhas prósperos, apagados da história, inferiorizados, mortos, mutilados. Imagine o pavor, o terror e o medo das transações oceânicas, marítimas, que são de domínios de outros orixás irmãos. Sim, nós choramos pelos corpos dos nossos, pela trilha de cadáveres, pela corporeidade destruída, extirpada, jogada à parte de maneira literal e simbólica. Assisti ao despedaçar dos corpos, ao estupro deles. Cada vez mais a terra, nossa terra, foi adentrada em seu interior. Domínios, controles, caos. E conhecemos o trabalho, o pau, a pedra e o pano. Os meus filhos não mais viram sentido em me cultuar, pois essa mesma terra, motivo de alegrias, era agora obrigação, o castigo e a chibata, meus filhos tratados como animais. Imaginem o seu lugar ser retirado de si, a palavra transformada em silenciamento, perpetuado por séculos, perdurando até a atualidade. As lágrimas minhas mostram os meus filhos inferiorizados, os corpos pretos objetificados, as oportunidades diminuídas e os sonhos destroçados. Meu nome significa palavra, mas convivi lado a lado com o silêncio. O silenciamento do meu povo, das nossas origens, do passado mítico. O meu choro ecoa em minhas entranhas. Eu vejo atualmente corpos pretos, corpos dos meus, entranhas dos meus filhos, sendo reviradas, jogadas ao baldio dos terrenos, ao silenciamento mortal, à supremacia de um lugar em detrimento ao outro, ao esquecimento, ao apagamento, renegado aos reinos mais marginais da existência. Subsistência de um subcontinente, um sublugar, um subpaís, talvez subinfeliz. Agora, meus filhos, eu vos falo. Essa não é uma história magética, mas a dor de uma realidade. Então, esse é um exercício imaginal no qual o Okô fala aos seus filhos. Já dando essa punhalada, eu começo minha fala. Então, se tornar negro, a individuação de uma pessoa negra, ela passa pelo reconhecimento de ser negro. Como já nos dizia Fanon, pele negra, máscaras brancas. Nós carecemos na nossa cultura de modelos negros para identificação, tá? Então passa pelo reconhecimento da própria negritude, né? E aqui, reconhecer a própria negritude é justamente contra forças alienantes de um pacto de branquitude narcisista, tá? Então, dentro da nossa psicologia analítica, nós temos a obra recém-traduzida da Fanny Brewster, O Complexo Racial, que saiu agora em 2025, que vai falar sobre esse processo, e é um pouco do que eu vou falar junto com o Okô. O complexo racial, ele vai ter atravessamento de outros complexos. Então, você tem no discurso individual um atravessamento de um complexo cultural racial, tá? Que vai trazer uma sintomatologia de inferioridade e pode trazer sintomatologias como, por exemplo, a depressão, tá? E aí, o que ocorre? Essa pessoa vai procurar um psiquiatra e é em troca de remédio, né? Sem fazer uma compreensão e uma boa anamnese e compreender que nós temos, na verdade, o complexo racial, vou falar um pouquinho depois, ele é pautado
dentro de uma narrativa fantasma de um complexo intergeracional, transgeracional. Então, a minha voz, ela é minha, individual, e ao mesmo tempo eu sou atravessado por essas falas da ancestralidade que perpassam o complexo e atravessam o complexo individual. Ao mesmo tempo, então, nesse sentido, é individual e coletivo. Então, por que eu escolhi Ocô? Porque dialogar com Ocô nos mostra essa grande parcela perdida da tríplice da alma brasileira: os povos europeus, os povos originários e os povos africanos. Só que numa espécie de anglofilia, nós privilegiamos os lugares europeus e queremos extirpar da nossa alma os povos originários e os povos africanos. O personagem de hoje é um orixá de origem Nagô, tá? Que foi depois assimilado pela tribo dos Yorubás. Ele é o deus da agricultura, e isso é muito importante, é com essa metáfora que eu vou trabalhar. Ele é responsável pelas fazendas, pelas plantações e pelos campos, e ele rege a fertilidade natural. Ele respeita os ciclos da natureza, tá? Interna e externa, dentro da cosmopercepção africana. Léo, cosmopercepção, sim. Eu não uso o termo cosmovisão. Cosmovisão é um termo europeu, cunhado entre o século XVIII e XIX por um alemão, né, dado do romantismo, e que privilegia somente a visão. A cosmopercepção, eu estou utilizando todos os sentidos para ver e sentir o mundo e parto também de um paradigma decolonial. Então, Ocô teve o seu culto negado, porque aqui não fazia sentido cultuar um deus da terra se éramos obrigados a trabalhar nela. A palavra Ocô em Yorubá significa palavra. É o deus da palavra também. O que ocorre quando o deus da palavra não é cultuado? Você tem, numa enantiodromia, o lugar do silenciamento e do apagamento. O apagamento das ontologias africanas e das arquês iorubás. Tá? Então, você tem uma ruptura, não é qualquer ruptura, é uma ruptura traumática com um lugar fundante da alma brasileira. Tá? Então, vamos lembrar que os povos africanos não tinham o direito de cultuar os seus deuses. E outra coisa, sincretismo é apagamento. Então, o culto ao Ocô está perdido desde as transações transatlânticas. Tá? Atualmente, há, por parte de alguns terreiros, uma tentativa de resgate ao culto a esse Deus. E aí vamos pensar, e dar voz ao Ocô é olhar para os estilhaços de uma alma ancestral. Que o resgate simbólico visto na figura de Ocô permite com que a fala seja reconstituída. Lembrando que Ocô significa palavra. Tá? E a impossibilidade do seu culto mostra o silenciamento de um povo, o desenraizamento de seus costumes e práticas e a demonização delas também. Então, há um sintoma coletivo aqui que vai se desdobrar justamente em práticas racistas individuais. Vocês percebem? Ah, eu tenho amigo preto, eu tenho amigo gay, eu tenho cota de amigos assim exóticos. Pelo amor dos filhos que eu não tenho, né, gente? Então, a sintomatologia, ela vai residir justamente no fato que o Deus que traz a palavra para um povo foi silenciado, foi apagado, foi excluído, justamente extirpado no mundo branco. E aí, quais são, então, as consequências desse apagamento? Pensar o cultivo do local onde nasceu, essa questão do arado com a terra, vai garantir o pertencimento daquele que nasce nela. Então, se o culto ao Ocô perde o seu sentido, é uma consequência da perda do sentido, um desenraizamento, tá? Que tiveram justamente esses povos, os seus deuses demonizados.
Nesse desenraizamento, essas ontologias se tornam menores, há uma dominação de ontologias, tá? Então, a ontologia preta passa a ser vista como inferior, e isso vai trazer, na psicologia do cotidiano, né? E Jung vai falar para nós, ele vai falar sobre as questões do trabalho com os complexos. Quanto mais os complexos são inconscientes da psique, mais eles voltam com a sua autonomia, seu grau de autonomia. E como nós vemos isso no complexo racial? Com práticas sociais que, infelizmente, são legitimadas na nossa sociedade racista. Então, quando o co é retirado, a subjetividade dos seus devotos também é. Então, esses saberes, os saberes míticos ancestrais, eles foram desvalorizados, erradicados, desenraizados num semiocídio ontológico, como o Muniz Sodré no Pensar na Go nos fala. O semiocídio ontológico é uma tentativa de apagamento dessas culturas que vai justificar os castigos físicos. E um imaginário da antropologia do começo do século XX que vai colocar que os pretos são o quê? Primitivos, inferiores, exóticos. E aí a gente vê nas práticas sociais até hoje. Uma mulher negra, você não viu as curvas. Aí você nunca provou um negão. Objetificação de um corpo. Você retira e você reitera essa prática social de reiteração da alma do indivíduo. Você retira a subjetividade dele. Ele fica um indivíduo desalmado, sem alma. Né? Então, esse semiocídio, ele justamente reside nesse fato de exterminar o sentido de uma cultura em detrimento de outra. Né? E a consequência desse desenraizamento é a desconexão literal e simbólica do negro, da sua alma fundante, da sua parcela ancestral. Tá? Porque o cor vai trazer justamente a conexão com o nosso lugar de origem. Né? E a conexão com esse lugar de origem, ela vai trazer identidade, tanto individual quanto subjetividade, eu me vejo, eu sou, e continuidade dessa identidade, quanto coletiva. Então, uma vez que essa desconexão ocorre, a metáfora do enraizamento e do pertencimento, elas caem por terra. O Hillman tem um texto muito interessante que eu aconselho vocês a lerem, chamado Notas sobre a Supremacia Branca. Então, o terror disso vai além da simbologia e vai se converter em corpos que foram feridos, objetificados, desalmados e desprovidos de humanidade. Isso vai trazer a reprodução de práticas sociais racistas que são baseadas numa necropolítica. Como já dizia Elza Soares na sua música Carne, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Então, o que nós percebemos aqui? A atuação de dois mecanismos de defesa: a projeção e a negação. A negação aqui, né, no Brasil, primeiro uma negação do racismo, uma tentativa de embranquecimento da cor negra e justamente a perpetuação do racismo estrutural, com frases: você é quase branco. Não sou racista, eu tenho amigo negro. Né? Então, nós vemos a dificuldade justamente da identificação de uma pessoa negra com os referenciais negros. Tá bom. Então, a nossa sociedade, ela carece de modelos de referência negros. Tá? Tem um pacto social a partir de um complexo cultural do patriarcado, que é racista também, ou seja, é o patriarcado e o colonialismo, tá? Que facilita o acesso da branquitude aos privilégios.
Então, a pessoa negra ela é criada, como eu disse, em padrões brancos, tá? Mas isso vai trazer na memória, no discurso do indivíduo, e quando a gente está com ele na clínica, rupturas e fissuras na sua história. Então, é muito importante retomar a biografia da pessoa. Então, a gênese do complexo racial, ela está justamente numa experiência traumática e essa experiência, ela é transgeracional. Então, pensando na concepção do trauma, o Tauster nos fala no mundo interior do trauma. O trauma é, por definição, uma dor insuportável. Tá? Imagine, então, que essa psique que foi traumatizada, ela vai trazer um desconhecimento de si. Olha só que interessante. Tem um arquetipo que eu gosto muito, italiano, chamado Francesco Dom Francesco. Tem um livro dele traduzido aqui pela Paulus, chamado No Espelho de Psique. E ele fala que a psique ela é um espelho, ela tem uma capacidade espelhada de, né, que ela espelha a si mesma em profundidade. Nessa experiência traumática, eu não consigo ver a profundidade da minha psique. Sim, a cisão e o estilhaçamento causado pelo trauma. Então eu não consigo me ver como sujeito. Eu me vejo como inferioridade. Tá? E aí, nós temos um desenraizamento simbólico e literal. Então, tornar-se negro é um desafio. Por quê? Porque a nossa alma foi raptada e vai trazer, por exemplo, consequências do estranhamento quando a gente ocupa lugares de destaque. Eu trabalho em um lugar que eu não vou falar para vocês, né? Mas eu tenho uma equipe de terapeutas e eu estava lá fazendo uma triagem um dia de uma mulher. E ela estava contando, sei lá, meu cachorro brigou com meu papagaio, sei lá, eu estava ouvindo. Né? Ela falou para mim, eu tô no mestrado, mas eu acho que você não sabe o que é isso, né? Falei, não sei, querida, porque eu tô no doutorado. Você já chegou lá? Então, isso vai excluir justamente o diálogo com qualquer movimento que seja múltiplo, ou o diálogo com a alteridade, tá? Causando uma alienação. E aí, furar esse pacto narcísico da branquitude é extremamente difícil. Eu falei na psique coletiva, né? Nos mecanismos de defesa, nós temos então aqui a projeção e a negação. E aí fica uma pergunta para nós. Se não cabe, precisa ser jogado para um corpo preto. É uma voadora mesmo essa palestra, gente. Tá? Então não cabe a uma moralidade judaico-cristã, que nós ocidentalizados herdamos, uma ideia de pecado, do controle dos corpos que vão sussurrar desejos e confessos, mas se calam no confessionário de uma maneira barroca. A hipersexualização do nosso corpo mostra o quanto o branco não consegue lidar com as questões de nudez, de sexualidade, de corporeidade e de sensualidade. Então, nesse raciocínio projetivo, o negro é o que menos vale. Ou seja, a projeção, quando eu projeto, há uma carga emocional, né, em lançar essa projeção, mas quem recebe também a recebe com a mesma carga. Então, o negro ele está na parte negativa do complexo racial, porque ele recebe toda a projeção da carga negativa. Ele é o outro que tem que ser extirpado. E aí, nós temos um silenciamento de uma alma ancestral. Tá? Então, nós precisamos nos conscientizar que o racismo existe, que o racismo impera na consciência individual e coletiva, e que não vai ser extirpado. O que a Fanny Brister nos fala no complexo racial é que nós precisamos falar sobre isso, inclusive nós junguianos que fechamos os olhos para essas questões. Tá? A tarefa está com todos vocês, não só comigo. Bem. E para fechar um pouco essa palestra,
Vocês devem estar já com o estômago revirado. Eu trabalho na clínica, a clínica como uma possibilidade, a clínica como uma encruzilhada, uma possibilidade de pensar a clínica. Então, ela é um solo imaginal que tem várias possibilidades, tem vários atravessamentos. Nós falamos da encruzilhada aqui como a dúvida, não sei para onde eu vou, né? Na cosmopercepção africana, a encruzilhada não é nada disso. Ela é a pluralidade de sentidos que eu posso me lançar acesso. A clínica ela é múltipla. Por que não resgatar as arquês e as ontologias africanas na nossa prática clínica? Por que precisa tudo ser tão europeu, tão eurocentrado? Será que não existe uma psicologia do Sul? Então, a percepção, como disse, vai trazer essa ideia da encruzilhada, né? É lá, na encruzilhada, onde os saberes giram, onde os saberes operam, onde é um caleidoscópio das possibilidades. Tá? As imagens das várias ruas, elas são dinâmicas, elas são orgânicas, elas pulsam, elas são vivas. A encruzilhada, então, ela é a pluralidade. Por que não uma clínica da pluralidade? Saberes, então, como os saberes dos quilombolas, a filosofia Ubuntu, justamente nos auxiliam na construção de uma clínica mais brasileira, mais africanizada, e nem tanto eurocentrada. Talvez menos Gaia, mais Onilé. Então, o risco aqui é muito grande. Se a gente tem o apagamento e não percebemos essas arquês, há o risco de, na nossa prática de consultório, nós reproduzirmos práticas racistas e excludentes. Exu te ama. Sorria. Exu está te olhando. E pensar na figura do psicoterapeuta como Exu. Tá? Tá bom? 2 minutos. Eu tenho 2 minutos valendo. Então, Exu é o dono das encruzilhadas, né? E o analista convertido na figura de Exu é alguém que vai ter as qualidades de psicopompo, que vai conduzir o ego na sua viagem ao inconsciente. Tá? Ele carrega consigo as cabaças que guardam os mistérios do mundo. Nós não sabemos os mistérios do mundo, gente, mas nós trafegamos justamente nas encruzilhadas da vida e do devir existencial. Então, nos colocar como Exu é trazer a possibilidade de voz ao Okô, já que Exu é o mensageiro. E talvez não sejamos mensageiros das palavras de uma ontologia ancestral que foi silenciada? Por que não? É uma proposta que eu deixo aqui, tá? Então é necessário dar voz ao Okô. Os lugares e os atravessamentos dos complexos individuais, culturais e raciais na nossa prática clínica. Eu convido vocês a dançarem na encruzilhada, no pluralismo. Ah, uma reflexão, peraí. Agora eu tô acabando, eu juro. Esse... Agora é um poeminha que eu fiz, tá lá no livro, tá, gente? Se chama Meu Corpo é África. Assim, precisa respirar fundo. Meu corpo é África, um continente em mim. Meu corpo é África, único e ligação ancestral. África. O sangue que corre rubro em minhas veias se transluz nos vermelhos tingidos nas transações transatlânticas. Banzo. Mortes. Meu corpo é preto. Meu olhar é preto. Meu corpo é África. Ele ressoa as lutas daqueles que vieram antes de mim. Ele abre a boca para quem virá depois. Meu corpo é África. É Exu, é Oxóssi, é Yansan, são vários. É um xirê que ressoa minha vida. Estilhaços de uma alma mítica e ancestral. Meu corpo é África e não deve ser fetiche. Meu corpo é África e é sagrado. Meu corpo ressoa a grande mãe preta, o continente africano. Meu corpo grita, tal como os brados de Oxóssi das matas. Meu corpo chora a cada morte preta, Ubuntu. Meu corpo é África. É um continente fora de mim e uma infinidade que ressoa aqui dentro. Obrigado.